E aí, pessoal, tudo bem? Uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Nazaré, boa tarde ou então bom dia, para você que nos acompanha através das nossas redes sociais, notadamente a fanpage da Fundação Dom José de Medeiros Delgado. Eu sou Robson Júnior, você está na TV Nazaré e também em nossas páginas, através da rede mundial de computadores. No programa de hoje, nós vamos começar a contar uma história singular. Quem tem passado pela UFMA, agora, depois das reformas, tem observado uma escrita no portal de entrada: Cidade Universitária Dom Delgado. Para os menos avisados, soa estranho. Ué, mas isso aqui não era o campus universitário do Bacanga? Pois é, agora, na época, na gestão ainda de Natalino Salgado, foi feita essa mudança que é um resgate histórico de quem fundou a Universidade Federal do Maranhão. Alguém que achava que uma universidade ia fomentar outras ideias, outras formas de viver, fomentar os estudos, a ciência, enfim. Dom Delgado já trazia desde a infância, ele que foi alfabetizado pela tia, ele, devorava leituras ainda na infância, e isso acabou norteando o homem no futuro que ia revolucionar, começaria essa revolução aqui no Maranhão e que fez também uma revolução em Caicó. Pois bem, para que a gente comece a contar essa história, primeiro, quando você for agora entrar na UFMA, observe o que tem escrito: Cidade Universitária Dom Delgado. Um homem preocupado com a educação do país. Ele achava que pela educação nós poderíamos fazer muita coisa. Esse mesmo homem é ele que nos coloca também a Rádio Educadora, que nos presenteia a Rádio Educadora, que agora completou 50 anos e que junta uma espécie de pleiade de grandes homens da época, homens do direito, da pedagogia, homens da literatura, que se juntam em 15 dias para criar uma nova emissora de rádio, que pudesse transmitir e fomentar evangelho e cidadania, ainda dois pilares fundamentais na Rádio Educadora, apesar desses 50 anos já passados. A Educadora, a cada ano, ela ratifica esse princípio original que foi exatamente colocado quando ela foi criada. A ideia era que você pudesse ter, já que não temos padres pelo interior, muitos padres, a rádio pode ser esse canal para que as pessoas possam receber o evangelho. Havia até um programa na Rádio Educadora que resistiu ainda ao final dos anos 2000, até 2000 e talvez 2013, 14, se não me falha a memória, que era o Preparando o Dia do Senhor, um programa que ia ao ar aos sábados, às noites, e teve vários apresentadores. Esse programa, ele fazia uma espécie de leitura de todas as leituras do domingo, por isso o nome era Preparando o Dia do Senhor. E o que acontecia? As pessoas acompanhavam esse programa na comunidade, o pessoal de liturgia, e no dia seguinte eles então iam para um grupo maior para que pudessem multiplicar aquilo que eles tinham se preparado no programa, daí o nome, Preparando o Dia do Senhor. Então a Rádio Educadora vem e em vários dos seus programas ao longo desse período, ser esse multiplicador, essa emissora evangelizadora e pelo nome, próprio nome diz, e também educativa, Rádio Educadora do Maranhão Rural Limitada, porque era uma rádio voltada para a zona rural do Maranhão, que naquela época não dispunha de telefones, eram caríssimos os telefones, e a rádio exercia um papel fundamental através dos avisos para o interior, uma linguagem que até hoje, lá nós temos até hoje o Galinho, Carlos Henrique, que chegou por lá no primeiro ano ainda da rádio, que está até hoje dentro da emissora. Pois bem, o que isso tem a ver com Dom Delgado? Era o sentimento de Dom Delgado que nós vamos começar a contar hoje aqui no programa. Logicamente que faremos também a nossa reflexão e dentro desse processo de criar a UFMA, nós fomos conversar com o Padre Abraão lá no IESMA, tá certo? E ele nos mostrou, nós podemos ver, e você vai acompanhar no programa de hoje,
é o que a gente poderia dizer de o batistério da UFMA. Como é que a UFMA é criada? Eu tive a oportunidade de tocar os documentos que criaram a UFMA e que depois também vão criar o próprio IESMA, que está em atividade até hoje. Mas vamos começar trazendo o nosso momento de reflexão. Dizemos sempre que é super importante que nós possamos dedicar aquele nosso minuto para Deus. Nada mais do que 2 minutos agora, é menos do que 2 minutos, para que você possa parar, pare tudo o que está fazendo. Se está dirigindo, estacione o carro de uma forma mais tranquila. Se você está, sei lá, numa lanchonete, num restaurante, não sei que hora que você está vendo esse programa. Seja qual for, pare um pouco. Esqueça o celular, não para ver essas mensagens, mas agora acompanhe o nosso Evangelho do dia aqui no noticiaboa.com. Vamos acompanhar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro discípulo disse a Jesus: Senhor, permite-me primeiro que eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é clássico. Ouviram? Deixem que os mortos enterrem ou sepultem os seus mortos. Alguém pode dizer assim, achar que Jesus estava querendo, poxa, quer dizer que Jesus não valoriza, foi uma pessoa que morreu, não. Ele estava se referindo que muitos daqueles que estavam ali faziam aquilo de forma mecânica. Então, não era o sentido que se quer da palavra viva ainda de Jesus. Muitos às vezes não entendem, mas como? Jesus não achava que a pessoa não devia enterrar os seus mortos? Ele não estava se referindo a isso, gente. Ele estava dizendo que muitos daqueles que estavam ali estavam repetindo um gesto, mas sem sentimentos. E é preciso que nós tenhamos esse tipo de sentimento. Essa primeira parte do programa, você sabe, nós dedicamos muito a essas reflexões. Refletimos sobre esse evangelho de hoje e com aquela pergunta: será que nós estamos iguais àqueles homens que iam enterrar os mortos, que iam enterrar os mortos? Ou será que nós temos viva essa mensagem de Jesus e essa mensagem nos revela, não nos imobiliza, mas ela nos tira desse marasmo, sabe? Os nossos pés pesados, cansados, e nos dá asas para que nós possamos tocar a vida adiante. São perguntas que nós vamos deixar para você. Você sabe que o Papa Francisco, ele tem encarado perguntas as mais diferentes e às vezes as mais provocativas ao longo desse papado, que tem gerado uma série de transformações, de pensamentos das pessoas e que tem trazido palavras que estão aquietando o coração de muita gente, católicos e não católicos. Na recente viagem feita à Armênia, na volta do Papa, já é bem clássico. Ele para e vai responder perguntas de grandes jornalistas de jornais, de revistas, de internet e de emissoras de rádio e de televisão. Vamos acompanhar um pouco a polêmica entrevista, porque ele não abre mão do falar dos temas. Isso é uma prática, é uma característica de Francisco. Nós vamos ouvir essa entrevista que ele concedeu no voo de volta da Armênia para o Vaticano. Vamos acompanhar. O Papa respondeu às perguntas dos jornalistas no voo de volta da Armênia para Roma no domingo 26 de junho. Francisco disse que o povo armênio sofreu cruzes de pedra, mas que não por isso perdeu a ternura, e reiterou o convite ao perdão pelo genocídio por um futuro sem as divisões do passado. Francisco disse que Bento XVI é um homem reto de palavra e que não existem dois papas. Bento XVI abriu caminho aos papas eméritos, agradeceu mais uma vez Francisco. Sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o Papa disse que é preciso repensar o bloco com criatividade e fecundidade.
A respeito da viagem à Suécia para recordar os 500 anos da Reforma Protestante, Francisco disse que será um encontro meio milênio depois da divisão, mas que esse é um caminho longuíssimo e, enquanto isso, é preciso rezar, nos amar e trabalhar juntos. Sobre a ordenação de mulheres, Francisco disse que os papéis para a criação de uma comissão para estudar o caso já estão em sua mesa e acredita que se estudou muito sobre o assunto na década de 80 e não vai ser difícil esclarecer esse tema. Sobre os gays, Francisco repetiu que não devem ser discriminados, que devem ser respeitados, acompanhados pastoralmente. E se o problema for uma pessoa que tem essa condição, que tem boa vontade, que busca Deus, quem somos nós para julgá-la? Eu creio que a igreja não deve só pedir desculpa a essa pessoa que é gay, que ofendeu, mas também que deve pedir desculpas aos pobres, às mulheres, às crianças exploradas no trabalho, que deve pedir desculpas por ter abençoado tantas armas. Como cristãos, devemos pedir tantas desculpas, não só sobre isso, o perdão e não apenas desculpas. Ouviram? Francisco não costuma fugir das perguntas difíceis. Ele trata temas polêmicos que outros teriam, fica naquele, poder mudar. Não, ele responde a tudo e a todos. Por isso, Francisco tem revolucionado, ele tem se tornado, olha que nós tivemos aí João Paulo II, mas ele tem se revelado um grande comunicador e um grande orador. Ele não foge dos temas, ele tem colocado os temas na pauta e respondido a tudo. Nós vamos ao intervalo agora, nosso primeiro intervalo. Depois do intervalo, nós vamos viajar no tempo, vamos voltar ao início da criação da Universidade Federal do Maranhão. Repito, você que agora passa pela UFMA vai ouvir e ver aquela anotação que tem lá dizendo Cidade Universitária Dom Delgado. Mas quem é Dom Delgado? Eu não digo quem foi, quem é, porque a sua obra, o seu desejo de fazer da educação uma catapulta, digamos assim, para um elevador, para que as pessoas pudessem ter uma vida melhor, para que a cidade e o estado fossem melhores. Ele acreditava piamente na educação e fez muito por isso. Mas quem é Dom Delgado? Nós fomos lá no IESMA conversar com o Padre Abraão, que nos conta o princípio da criação da UFMA. Você vai saber depois do intervalo.